Compensação por temperatura de ar. Estou lá calibrando o meu motor e me deparo com esta configuração, compensação por temperatura de ar. Já ouvi falar que se a temperatura do ar sobe, eu posso ter problemas com o meu motor. Então o que eu vou lá e faço, temperatura do ar subiu, eu vou lá e coloco mais combustível nesta compensação. E se eu te falar que você está enganado, que não é assim que essa compensação deve funcionar? E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Vamos falar aí um pouquinho sobre as influências da temperatura do ar e como esta configuração na sua injeção programável deve ser corretamente configurada. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Christian Tosi e semanalmente eu trago conteúdo técnico sobre o meio automotivo para vocês aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram, @burns_garage. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Antes de iniciarmos o vídeo, vale ressaltar que eu trabalho com consultoria em preparação de motores e acerto à distância de injeções programáveis. Então, se você precisa de qualquer um desses serviços, é só entrar em contato com o número que está aqui na tela, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário e a gente vai trocar uma ideia lá pelo WhatsApp. Vou tirar as suas dúvidas e bora pra cima, bora desenrolar esse seu projetão aí também, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, senhores, vamos direto ao ponto. Primeiramente, eu acho que é muito importante entendermos no que a temperatura do ar influencia no motor e por que ela influencia. Vale ressaltar que este é um parâmetro extremamente importante para a calibração. O que acontece? Você vai lá, calibra o seu mapa inteiro, perfeitinho, tal, andando de boa ali. Aí você vai pegar um dia mais frio. Você vai perceber que o carro acaba ficando com a mistura um pouco mais pobre. Ou então numa situação completamente contrária. Você vai pegar um dia de trânsito intenso, que fica muito parado ali e tal, aí você começa a perceber que a mistura de combustível, a lambda, está engordando, não era aquilo que você tinha calibrado. E por que que isso daí acontece? O ar atmosférico, ele contém oxigênio, que é o nosso comburente ali, responsável por parte da combustão, que é realizada no nosso motor de combustão interna. Como eu falei, o ar contém oxigênio. E conforme nós variamos a temperatura do ar, nós variamos a concentração de oxigênio. Logo, se eu tenho um ar mais frio, eu tenho um ar mais denso, mais pesado. Por quê? Porque as moléculas de oxigênio estão mais próximas, vamos se dizer assim, elas estão mais aglomeradas. Então, em um volume menor, eu tenho maior concentração de oxigênio. Se eu tenho maior concentração de oxigênio de comburente, logo essa quantidade de oxigênio vai requerer uma quantidade de combustível maior. E o inverso também acontece. Se eu tenho um ar mais quente, menos denso,
as moléculas de oxigênio ali dentro estão mais dispersas, estão mais espaçadas. Então eu tenho uma quantidade de oxigênio menor entrando no meu motor. Se eu tenho uma quantidade de oxigênio menor entrando no meu motor, logo eu preciso de menos combustível, tá ok? Tá bom, beleza. Já entendi no que influencia a temperatura do ar. Mas como que é feita essa compensação? Vamos lá para a tela do computador para a gente analisar o software da RT Programmer e o mapa básico que ele gera para a gente? Bora lá! Bom, 2 cliques aqui no RT Programmer, ele já pergunta aqui para a gente se a gente quer um projeto do PC, um projeto pronto, ou um novo projeto. Vou clicar aqui em novo projeto, ele pede apenas para dar o nome do projeto, vai ficar assim mesmo. Vou clicar aqui em criar. Arquivo novo, deseja substituí-lo? Sim, quero um arquivo completamente novo, do zero. Aqui já abriu um mapa básico, tudo bem? Vale lembrar, salientar que eu estou demonstrando aqui no RT Programmer por ele ser um mapa que funciona uma injeção, a Alpha 4 uma injeção que ela trabalha por eficiência volumétrica e já traz para a gente uma informação muito legal, muito importante, que nas injeções de milissegundos não costumam nos trazer. Mas essas compensações que eu vou mostrar, que eu vou demonstrar aqui, equivalem, servem igual, da mesma forma para qualquer outra injeção eletrônica programável, tudo bem? Então aqui com o software, com o mapa aberto, eu vou aqui na parte de injeção e vou diretamente aqui embaixo em compensação por temperatura do ar. Comumente nas injeções de milissegundos isso daqui vem zerado, mas vamos ver como é que vem aqui. Cliquei aqui, compensação por temperatura de ar, tabela de compensação por temperatura do ar. A quantidade de compensação que eu quero pela temperatura do ar. Aí, para muitos, isso daqui logo de cara já gera estranheza. Por quê? A temperatura mais baixa está pedindo mais combustível e a temperatura mais alta está pedindo menos combustível. Nossa, Christian, mas não é o contrário? Quando a temperatura do ar sobe, eu não preciso pôr mais combustível para refrigerar a minha câmara de combustão, porque a temperatura do ar está subindo, porque eu posso ter problemas no meu motor? Galera, não é bem assim, tudo bem? O conceito de compensação é compensar algo. O que nós estamos compensando? A temperatura do ar. Por que nós estamos compensando a temperatura do ar? Porque conforme varia a temperatura, varia a concentração de oxigênio, logo varia a minha mistura. Então vamos supor que eu calibrei o carro certinho, lá em plena carga ele tem 0,80 a 30 graus de temperatura de ar. Só que se essa temperatura subir para 60 graus, a lambda final já vai mudar. Ou pelo contrário, se eu baixar essa temperatura final, a lambda também vai mudar. Então, qual o intuito da compensação de temperatura do ar? Estabilizar os valores que você configurou no mapa principal. Para que, vamos supor, se eu tenho lá plena carga configurado para 0,80 de lambda a 20 graus de temperatura do ar, ele tem que dar 0,80. A 0 graus de temperatura do ar, ele tem que dar o mesmo alvo de lambda. E a 90, 100, 120 graus de temperatura de ar, a mesma coisa, ele tem que dar os mesmos 0,80 de lambda. Então, a compensação por temperatura do ar tem um intuito, tem a finalidade de estabilizar a mistura final que você configurou no seu mapa principal.
e conforme eu havia explicado anteriormente, conforme nós baixamos a temperatura, nós aumentamos a concentração de oxigênio entrando no motor. Logo, nós precisamos de mais combustível, nós geramos mais potência. Se a temperatura do ar sobe, logo eu tenho menos combustível, logo eu tenho menos oxigênio, logo eu preciso de menos combustível e da mesma forma eu gero menos potência. Então, este é o intuito da compensação da temperatura de ar. E por que na Alpha 4 essa tabela já vem preenchida e nas outras injeções não vem? A Alpha 4, por ela trabalhar por eficiência volumétrica, nesta tabela aqui já vem pré-configurado, pois ela leva em consideração a lei dos gases. Pare um pouquinho, estude, veja o que é, entenda o que é a lei dos gases e você vai entender que esta compensação aqui ela é tabelada, por isso que ela já pode vir pronta desta forma, tudo bem? Agora vamos pensar no seguinte: a temperatura do ar, se ela subir, eu posso ter problemas? Eu posso ter problemas. Se a temperatura do ar subir, como é que eu posso me precaver desses problemas? O que eu posso compensar de fato, então, para me proteger, para proteger o motor desses problemas? Se nós virmos aqui na parte de ignição, compensações de ignição, nós vamos ver que aqui, retardo de ignição por temperatura do ar. Então, a compensação por temperatura do ar, nós temos ela tanto para a mistura de combustível, para estabilizar a mistura de combustível, quanto para proteção do motor. Aqui sim, nós estamos falando de proteção do motor. O que acontece? Se a temperatura do ar subir, valores que estão setados aqui embaixo, eu vou gerar um retardo da minha ignição, ou seja, eu vou tirar ponto de ignição. Até aqui, até 82 graus eu venho zerado, começou a passar de 90 graus, eu venho tirando ponto de ignição a fim de proteger o motor. Esses valores aqui vêm previamente setados, esse aqui é um mapa básico, porém são valores já muito coerentes. Porém, preste atenção no seguinte: se eu tenho um ar mais quente, eu tenho menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio, eu preciso de menos combustível e gero menos potência, correto? Correto. Então, com um ar mais quente, você tem menos potência. E se o ar está aquecendo e você precisa tirar ponto de ignição para proteger o motor, você está deixando de gerar mais potência ainda. Então, isso não é legal, não é bom você ter um ar muito aquecido no seu coletor de admissão, pois você acaba perdendo, deixando de gerar muita potência por conta do calor. Já falei sobre isso anteriormente, por isso que em veículos sobrealimentados eu entendo como obrigatório aí o uso do intercooler. Assiste esse vídeo aqui e dá uma conferida no que eu falei lá. Beleza, Christian, entendi toda a sua explicação e tal, mas nas injeções antigas não era assim. Nas injeções antigas a temperatura subia e a gente ia lá e colocava mais combustível, porque a gente não utilizava intercooler, e isso daí ajudava a refrigerar a câmara de combustão. Não é a primeira vez que eu escuto isso, e galera, isso daí é física, é química. Não sou eu que estou falando isso, que a temperatura sobe, você engorda a mistura automaticamente, precisa tirar combustível pela compensação.
O que acontece é a questão da desinformação, tudo bem? Ah, beleza, mas eu posso colocar mais combustível para refrigerar a câmara de combustão? Pode, porém, isso daí deve estar previamente setado no mapa principal. Por exemplo, uma mistura num motor aí, sei lá, numa receita comum, um AP com 1 kg de pressão com intercooler. Com intercooler dá para deixar tranquilamente ali em 0,82 a lambda em plena carga, que você não vai ter problemas. Mas agora vamos supor que eu não tenho intercooler e essa temperatura vai subir. O que costuma-se fazer? Vai deixar a mistura previamente mais gorda. Por exemplo, 0,78. Ah, mas você me falou que se a temperatura do ar sobe, a mistura já engorda automaticamente. Isso é verdade, porque você está diminuindo a quantidade de oxigênio entrando e se não houver uma compensação, se a compensação estiver zerada, automaticamente a quantidade de combustível ali vai aumentar, você vai ter uma mistura mais gorda. Uma mistura mais gorda quanto? Não dá para saber, por conta da função da variação da temperatura. Por isso que é importante você utilizar a compensação por temperatura, principalmente baseada na lei dos gases, para que a mistura fique certinha, fique bem coerente. Também há a questão de que, vamos supor que depois de tudo isso, você ainda assim prefere deixar a compensação subindo. A temperatura do ar sobe, você não acredita em tudo que eu falei aqui, você vai lá e vai colocar mais combustível. Só que você também tem uma malha fechada funcionando. E você falou para a malha fechada que lá em 0,82, lá em plena carga com 1 kg de pressão, você quer 0,82. O que vai rolar? Ah, a temperatura subiu, a mistura começou a engordar e aí você foi lá e pela compensação de temperatura colocou mais combustível ainda. O que a malha vai começar a fazer? Vai começar a tirar combustível, vai aumentar a correção de combustível para chegar naquele alvo que você tinha previamente configurado. Então, essa sua estratégia acaba não funcionando. Nas injeções programáveis, assim como nas injeções originais, tudo tem que se conversar. Um ajuste não é independente do outro. Então, as compensações ali tem que se conversar, tem que seguir um raciocínio lógico para ficar um resultado legal. E outra coisa muito importante também sobre compensação por temperatura de ar é a posição do sensor de temperatura. Se o sensor de temperatura estiver mal posicionado, ele vai receber interferências, outras fontes de calor que irão mentir a temperatura de ar real que está entrando no motor. E dessa forma, a compensação vai ocorrer erroneamente. Então, de forma geral, tenho um carro aspirado, um motor aspirado. Aonde é o melhor lugar para mim ter o sensor de temperatura de ar? Lá na caixa do filtro de ar, lá na parte de admissão. Tenho um carro turbo, um projetinho montado com intercooler. Aonde é o melhor lugar para você ter o sensor? Depois da saída do intercooler. Ah não, eu tenho um turbo aqui, mas não tem intercooler. Aonde é que você vai pôr o sensor? Depois da turbina, no meio do corpo do coletor da pressurização, antes do coletor de admissão. Por que não no coletor de admissão? Como geralmente é no caso dos carros originais. Porque no coletor de admissão você começa, ele comumente é metálico, ele começa a acumular temperatura e essa temperatura é passada para o sensor e você acaba tendo
uma leitura errada, e se você tem uma leitura errada, você pode ter também uma compensação errada. Então, preste muita atenção nisso, pois temperatura de ar não é brincadeira, tem que ser levada a sério e as questões, as compensações dela devem ser configuradas corretamente, beleza? Bom, o vídeo de hoje é só, mas se eu te ajudei de alguma forma, se eu esclareci a sua dúvida, deixa o dedo no like e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos lasanheiros também. E por essa semana é só, eu vou ficando por aqui. Então, até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau!